Boa noite para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus Cristo, ele é a serpente. Quando você vai no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E assim Jesus foi levantado na cruz. Ele é a serpente, ele é o número 9. Quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus. Quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus Pai revela o seu corpo físico. Então você pega o corpo físico de Deus Pai com os 7 Espíritos, dá 8. Quando Cristo nasceu na carne, deu 9. E 9 é a serpente, a sabedoria e o conhecimento no hebraico. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Amós. Livro de Amós, lembrando, o livro de Amós está falando exclusivamente de Cristo, de uma pessoa forte, porque o nome Amós significa carregador de fardo, entendeu? E o livro de Amós, eles são exatamente 9 capítulos, porque Jesus é o número 9, está falando de Cristo. E quando você vai no livro de Amós, capítulo 9, versículo 8, está escrito assim, ó: Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador. Eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei, a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Aqui Deus está falando que passou e está passando Israel na peneira. E os verdadeiros cristãos, o verdadeiro israelita, ele não cairá da peneira, mas os falsos cairão todos e morrerão à espada. O livro de Amós fala da justiça, que a palavra de Cristo traria. Portanto, todos esses judeus que dizem que não creem em Deus, se até o fim da vida eles não aceitar Jesus, eles estão mortos espiritualmente. Entendeu? Porque lembra, Jesus, ele é a serpente. Ele é o único ser que tem poder sobre a vida e a morte. E quando eu estou falando da morte, não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Por isso que Jesus, ele é a sabedoria e ele é a serpente. Porque Jesus, ele é a palavra de Deus. Se ele disser que você morreu, acabou. Não tem mais volta. Porque ele é a palavra de Deus, é simples assim. E cristão verdadeiro é só quem crê em Cristo e luta com todas as suas forças para caminhar dentro dos 10 mandamentos. Lembre-se, Jesus, ele é a serpente. Ele é os mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E o número 7 é o Cordeiro. Por isso que Jesus também é chamado o Cordeiro de Deus. Quando você lê os outros 9 mandamentos, o número 9 é a serpente. Entendeu? Então, se você pisar nos mandamentos de Cristo, você pisou na serpente. E pisou nela, você morre eternamente. Entendeu? Cristo, ele é a serpente. Agora, quando você junta os 7 Espíritos com os 9 mandamentos, dá 16. E o 16 o que é? É o número do leão. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. O leão significa os 7 Espíritos de Deus, que é Deus, e os seus 9 mandamentos, que é a doutrina dele. Entendeu? Isto é o leão da tribo de Judá. Portanto, vigiai e orar, irmão. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A paz do Senhor e uma boa noite.